estar entre vocês e espero trazer aqui uma síntese dos achados mais recentes da neurociência sobre os estados ampliados ou alterados de consciência. Esses estados, naturalmente, são estados subjetivos e, por definição, subjetividade é uma representação exclusivamente interna. Então, a gente está falando sobre uma dificuldade metodológica para realmente estudar esses estados internos, subjetivos. Naturalmente, vocês vão observar ao longo da minha fala que as principais dificuldades são metodológicas no período que nós estamos ainda. Quer dizer, não temos métodos com as filigranas ou com a capacidade suficiente para captar, por exemplo, a vibração ou fenômenos espirituais, mas podemos sim captar, com os métodos que temos, as reciprocidades neurais envolvidas nesses processos e que são íntimos, subjetivos, né, e que é uma representação de cada um que o vivencia. Uma breve introdução sobre a história da dicotomia que nós vivemos hoje. Enquanto a psicologia, que teve em seu berço a filosofia, se interessava em estudar, compreender a alma, o espírito, literalmente do latim spiritus, respiração, a medicina se interessou em estudar o corpo, do latim corpus, parte essencial. Então, naturalmente, por uma questão, como eu disse, metodológica, houve uma separação entre o estudo da alma e o estudo do corpo. A ideia de dividir e estudar as partes, as porções do corpo, pareceu naturalmente ser desejável e assim a medicina foi fortalecendo os métodos para o estudo das partes concretas, enquanto a psicologia realmente teve dificuldade em propor métodos para o estudo do não palpável, da respiração, do espírito. No século XIX, o conhecimento, a ideia de haver, de fato, reciprocidades funcionais anatômicas foi fortalecendo por meio dos estudos de Broca, de Jackson Penfield, além de das observações em vários pacientes lesionados que apresentavam comportamentos disfuncionais e também em estudos com primatas. E o conhecimento da época, então, foi norteando algumas estratégias, infelizmente equivocadas, por exemplo, para o tratamento de desordens neurológicas com a remoção de partes do cérebro. Então é aquela ideia antecipada. Se o problema é no cérebro, vamos tirar essa parte do cérebro, porque talvez a gente resolva o problema. Então o conhecimento vigente no século XIX orientou essas estratégias de remoção de certas regiões do cérebro para, de fato, sanar alguns transtornos neurológicos. Mais recentemente, há 30 anos aproximadamente, surgem as neurociências com uma abordagem integrativa, quer dizer, que pretende estudar os fenômenos desde o espectro biomolecular até o cognitivo mental, trazendo assim uma ideia mais holística, integral do objeto de estudo das neurociências. Vários métodos de investigação podemos encontrar nas neurociências. Eu vou enfatizar aqui a neuroimagem e os estudos funcionais a respeito dos estados alterados de consciência. A neuroimagem pode ser estrutural, como o Sérgio Felipe mostrou há pouco, a pineal, quer dizer, são imagens estruturais, ou pode ser também funcional, quer dizer, que está interessada em observar as alterações na dinâmica do fluxo encefálico durante determinada tarefa. Por que a neuroimagem funcional tem sido um dos principais métodos de investigação das neurociências mais recentemente? Porque o indivíduo, numa condição de uma tarefa, como, por exemplo, prece ou meditação, pode
ser acompanhado neurofuncionalmente. Quer dizer, enquanto o indivíduo está fazendo a sua tarefa, nós podemos observar as correlações neurais ao longo dessa tarefa. Então, para muitos, a neuroimagem funcional permite o estudo online da mente. Nós vamos chegar mais tarde nessa discussão. O que a gente está vendo de fato através desses estudos? Em seguida, nós podemos tratar estatisticamente esses dados e renderizar essas imagens observando os circuitos neurais envolvidos em determinadas tarefas, com atenuação e maior atividade de regiões específicas. E assim, podendo observar um fenômeno que não podíamos antes através da neuroimagem funcional. Quer dizer, em geral, os paradigmas, os desenhos experimentais desses estudos envolvem uma ativação específica. Por exemplo, o indivíduo ouve ou lê alguma condição, naturalmente uma reciprocidade neural se manifesta com a evocação daquela tarefa, em seguida uma condição controle é ativada da mesma maneira e observamos uma nova reciprocidade e em seguida subtraímos essas duas condições. Isso eu estou falando de uma maneira bem simples, bem rudimentar, para dar uma ideia de como é que esses estudos são em termos de desenho experimental. Quando nós subtraímos essas duas condições, aí sim nós temos um achado específico. Quer dizer, esse achado é decorrente daquela tarefa, por exemplo, como prece, meditação ou glossolalia. Então, a neuroimagem nos permite, de fato, observar, por exemplo, as regiões com desativação ou decaimento, atenuação de atividade, e as regiões com maior atividade. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Quer dizer, os circuitos neurais envolvidos em várias condições relacionadas aos estados alterados ou ampliados de consciência em especial. São várias as limitações desses métodos funcionais. Isso eu quero enfatizar, justamente porque não existe um método ideal para o estudo, por exemplo, de um estado subjetivo como a mediunidade ou como a prece. Não existe ainda um método ideal que, por exemplo, capte a filigrana com resolução temporal e espacial desses fenômenos. É uma limitação do nosso tempo, por enquanto. Falando sobre consciência, o que é consciência? Atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Consciência envolve conhecimento, noção, e a percepção imediata dos acontecimentos e da própria atividade psíquica. Assim, as neurociências definem consciência. Estados de consciência envolvem inúmeras condições. Por exemplo, sonhos lúcidos, dor, transe, estresse, memórias traumáticas, entre muitas variações dos estados de consciência. Mas é importante lembrar que os estados de consciência modificam enquanto somos expostos continuamente a uma experiência. São seletivos ao que se foca a atenção e, além disso, fornecem um sentido de continuidade temporal. Então, vou convidar a todos para modificar o estado de consciência agora com uma vivência muito simples. Vou pedir para vocês se concentrarem nessa imagem do nosso planeta. Inspirem profundamente. Foquem toda a atenção nessa imagem e vamos vibrar paz ao nosso planeta. Com toda a nossa possibilidade íntima, vamos vibrar paz a todo o nosso planeta. Inspirem profundamente.
e observem agora o estado de consciência que vocês entraram, que é absolutamente diferente do anterior, enquanto eu conversava com vocês. Lembrem-se, modificam enquanto somos expostos continuamente à experiência, são seletivos ao que se foca a atenção e fornecem um sentido de continuidade temporal. Eu quis definir isso para não ficar um conceito mais teórico. Não, estados de consciência podem variar com muita facilidade, tal como fizemos aqui. Entramos num estado ampliado de consciência. Como eu defino o estado ampliado de consciência? Aquele estado que provê condições agradáveis de bem-estar, de harmonia. Por isso, ampliado e não necessariamente alterado de consciência apenas. Algumas perguntas fáceis, respondidas em laboratórios com neuroimagem funcional. Quais os mecanismos neurais subjacentes à percepção e à cognição? Quais as diferenças neurofisiológicas entre o estado de vigília, o sono, como os anestésicos agem e assim por diante? Quer dizer, essas são as perguntas fáceis. Temos perguntas dificílimas, não respondidas ainda em laboratórios. Por exemplo, como somos conscientes de nossas percepções? O que são os pensamentos ou sentimentos? Como nós experimentamos o eu, a identidade, esse eu unificado? O que é o livre-arbítrio? Seria uma manifestação cerebral o livre-arbítrio? Vamos tentar responder essa pergunta mais além. Alguns filósofos, neurocientistas, colocam que é muito provável que a ciência natural seja inadequada ao estudo da consciência, uma vez que a classificação dessas experiências internas, subjetivas, é estabelecida por um observador externo. Isso para vocês pensarem. Quer dizer, aqui não estamos fechando absolutamente diagnóstico nenhum. Quer dizer, estamos colocando o estado de arte, quer dizer, as questões que vêm sendo discutidas atualmente. Voltando à neuroimagem funcional, o SPECT, PET e ressonância magnética funcional são os principais métodos utilizados nesses estudos que eu vou mostrar a partir de agora, por exemplo, em relação à hipnose. Gostaria de chamar a atenção aos títulos de alguns estudos. Com os títulos, a gente consegue observar a abordagem dos neurocientistas, que pode ser monista, quer dizer, o cérebro como criador da experiência, do fenômeno mental, ou dualista, o cérebro como um mediador do fenômeno mental. Observem, por exemplo, esse título: Mecanismo cerebral da hipnose, uma correlação, circuitos neuronais subjacentes à modulação da dor. Veja só, circuitos neuronais subjacentes, correlacionados. Já uma abordagem dualista. Eu não estou dizendo com isso que o cérebro não está gerando o fenômeno, mas está correlacionado ao fenômeno. E redução de conflito no cérebro humano. Quer dizer, já é uma abordagem monista. Quer dizer, reduzir o conflito no cérebro. Como se o conflito fosse gerado ou não no cérebro. Um estudo muito interessante feito na Universidade de Montreal por Pierre Rainville quis justamente observar a modulação da experiência da dor, que é uma vivência absolutamente concreta através da hipnose. O que ele fez? Submeteu os indivíduos a duas condições, colocando a mão num pote de água morna, 35 graus, e num pote de água 47 graus, que já é uma temperatura que traz a sensibilidade da dor, bastante quente. E nessa condição, ele induziu esses indivíduos receptivos à hipnose, como se aquela água quente fosse morninha, 35 graus. O que aconteceu? As estruturas relacionadas à sensibilidade da dor foram atenuadas por essas induções hipnóticas. Quer dizer, o indivíduo estava com a mão num balde de água a 47 graus,
No entanto, a dor que ele vivenciou não foi idêntica, tal como ele vivenciou sem a indução hipnótica. Então, falando dessa estruturinha aqui, que é o símbolo, houve menor atividade durante a condição de hipnose. Um outro estudo interessante, feito por David Spiegel, utilizou paradigmas visuais, submeteu os indivíduos a essa visualização numa ressonância magnética funcional e, em seguida, a mesma figura em tons de cinza. E pediu para os indivíduos imaginarem as cores tal como na condição anterior. O que aconteceu no cérebro desses indivíduos? Enquanto eles imaginavam as cores, entretanto, vendo um padrão de cinza, as mesmas estruturas foram recrutadas, tal como eles estivessem vendo as cores de fato. Quais são as implicações desses estudos? Quer dizer, nós não vemos tudo que está na natureza e nem tudo que enxergamos, de fato, é fidedigno à natureza. Nós projetamos nossas percepções no mundo. E as implicações desses estudos são muito interessantes. Em relação à psicologia, por exemplo, é necessário, é absolutamente fundamental que nós consideremos os diálogos internos, as memórias, as bases que permitem a projeção perceptiva desses indivíduos, por exemplo, traumatizados ou que passam por alguma dificuldade específica, tratável em consultórios psicoterápicos. Meditação. Observem outra vez os títulos. Um engajamento do anterior, do córtex cíngulo anterior em especialistas de meditação. O efeito da meditação no cérebro. O processamento intracerebral, a medida do fluxo sanguíneo cerebral durante... Veja, essa é uma observação dualista. Quer dizer, estamos medindo o fluxo sanguíneo cerebral durante uma certa condição. Não estamos dizendo que o cérebro está gerando aquela condição, mas está correlato àquela condição. E o Andrew Newberg desenvolveu, entre todos esses estudos, eu selecionei poucos deles para a gente dar uma ideia geral do que vem acontecendo nesse campo. O Andrew Newberg estudou especialistas em meditação, especialistas tibetanos, e observou, de fato, um aumento de atividade no frontal, envolvido com processos cognitivos de concentração e uma atenuação dos parietais que estão envolvidos com a organização temporal e espacial dos eventos. O que significa isso? É como se os indivíduos estivessem absolutamente concentrados, sem a noção de tempo e espaço, o que os tibetanos chamam de experiência oceânica, de integração. Quer dizer, essa experiência subjetiva naturalmente teve correlatos neurais encontrados pelo Andrew Newberg e outros pesquisadores. Prece. Vamos observar outra vez os títulos. Eu gosto disso porque no título a gente tem uma ideia da abordagem anterior do investigador em relação ao fenômeno que ele se propôs estudar. Outra vez o Newberg. Fluxo sanguíneo cerebral durante a prece. Correlatos neurais. Correlatos neurais. Medida do fluxo sanguíneo cerebral. Observem que os investigadores nessa área da prece são mais dualistas, quer dizer, eles observam os fenômenos como correlatos neurais e não propriamente como geradores. Vamos adiante. Vou apresentar aqui outra vez um estudo do Andrew Newberg com freiras franciscanas em prece verbal, quer dizer, como se fosse um mantra, uma repetição de uma prece. E o que ele encontrou? Um aumento de atividade no pré-frontal, nos parietais e no frontal inferior. E, infelizmente, a imprensa acabou, claro, com aquele
com aquela motivação sensacionalista, chamando e propiciando um equívoco terrível, como se o cérebro tivesse lugares específicos que representassem Deus. O lugar de Deus no cérebro, ou esse é o seu cérebro na religião. Quer dizer, outra vez, aquela antecipação equivocada. Quer dizer, se é no cérebro, olha, a religião está aqui no cérebro, ou Deus está aqui no cérebro. Mas, felizmente, outros estudos mostraram uma outra percepção mais assertiva a respeito dessa visão. Correlatos neurais da experiência religiosa. Esse estudo, desenvolvido por Azari, encontrou basicamente os mesmos achados que o Andrew Newberg. No entanto, as discussões foram muito interessantes, no seguinte sentido, que a experiência religiosa pode ser um processo cognitivo e não necessariamente uma experiência imediata, uma vivência exclusivamente imediata. E com base, em linha com esses achados, nós também observamos, de fato, que essa experiência na religiosidade, na espiritualidade, pode integrar traços mnêmicos, fragmentos sensoriais, numa história, numa narração organizada, com um enquadre, uma perspectiva espiritual, facilitando assim a superação de muitos eventos, modificando a história do próprio indivíduo por esse enquadre, esse percepto que vem com base na espiritualidade, na religiosidade desses indivíduos. É como se nós precisássemos de sínteses para lidar com o mundo. E a religiosidade, a espiritualidade nos oferece, sim, uma possibilidade de integrar perceptos, sínteses. Por exemplo, a reencarnação. Quantas pessoas que sofreram perdas importantes buscaram o espiritismo e compreenderam a reencarnação? Quer dizer, uma nova síntese que aplacou a dor através da compreensão. E, de fato, temos observado isso, por exemplo, no artigo recentemente publicado nesse Journal of Religion and Health, sobre espiritualidade e resiliência em vítimas de traumas, como veteranos de guerra, pessoas que foram abusadas sexualmente e tantos outros traumas. O que nos fornece a espiritualidade? Uma procura de um novo significado. A religiosidade e a espiritualidade nos fornece um novo enquadre para a situação, nos traz habilidade para responder a situações que nós confrontamos a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de lidar com o evento e o nosso poder de controle da situação. Quer dizer, como o Alexander colocou na palestra anterior, de ontem, eu faço a minha parte e entrego o que não posso controlar a Deus. E além disso, a espiritualidade e a religiosidade trazem como eu coloquei anteriormente, uma estrutura cognitiva para o processamento e julgamento dos eventos. Em relação à psicoterapia, o que a gente pode tirar disso? Esse é um outro artigo que vai sair num número dedicado especialmente à espiritualidade e religiosidade da revista de Psiquiatria Clínica. E o que nós trazemos nesse artigo? Que, de fato, a espiritualidade pode ser usada para formar julgamentos e processar informações, mobiliza esperança e fortalece as habilidades de lidar com os eventos difíceis, além de chamarmos a atenção como as abordagens psicoterápicas atuais não contemplam a religiosidade e espiritualidade, infelizmente. Considerando que 7% da população geral brasileira não tem religião, quer dizer, é uma pena, de fato, que as abordagens não contemplem as pessoas que professam uma religião ou mesmo que acreditam na reencarnação e que possam ser, de fato, trabalhadas em seus conteúdos mais íntimos, mais dolorosos, com essa perspectiva, fortalecendo as suas habilidades de lidar
com as suas dificuldades. Isso nós também publicamos em relação à mudança dos estados alterados de consciência, pode modificar a percepção que modifica a relação com o evento. Mostramos isso também com a neuroimagem, observando pacientes com estresse pós-traumático parcial, antes e depois da psicoterapia. Quer dizer, houve uma atenuação da amígdala esquerda, relacionada à expressão do medo, e um aumento da atividade no córtex pré-frontal relacionado, prestem atenção, relacionado, envolvido com tarefas de classificação. Quando nós formos observar as modalidades sensoriais dessas memórias, o que a gente observou? Que depois da psicoterapia, houve um aumento importante da narrativa, quer dizer, o indivíduo conseguiu estruturar narrativamente aqueles conteúdos traumáticos, as modalidades sensoriais e emocionais das memórias traumáticas diminuíram, atenuaram, e houve uma correlação positiva com a atividade do córtex pré-frontal. É como se o indivíduo traumatizado chegasse em estado alterado de consciência, metaforicamente, nessa condição. O que vocês veem aí? Isso mesmo, é difícil de enxergar, definir. É essa condição que os indivíduos chegam quando traumatizados. À medida que eles vão construindo uma narrativa, essas expressões emocionais, sensoriais, vai diminuindo, atenuando, até que, num segundo momento, o indivíduo consegue ressignificar o seu evento traumático, contextualizando esses fragmentos sensoriais numa outra perspectiva. Muito bem, seguindo adiante, o Mário Beauregard, da Universidade de Montreal, se não me engano, fez um estudo muito bonito, um dos estudos que eu mais aprecio, relacionados à prece. Correlatos neurais da experiência mística em freiras carmelitas. Ele estudou 3 condições: uma experiência mística, uma experiência controle e uma linha de base, que nós chamamos. O desenho experimental foi muito interessante, quer dizer, não vale a pena a gente entrar em detalhes, mas isso para dizer para vocês que existem estratégias, possibilidades absolutamente diferentes para abordar o mesmo tema. E cabe a nós, investigadores, desenvolver a melhor abordagem possível para investigar, de fato, o reflexo genuíno dessas experiências no córtex, no cérebro. O que ele observou? Todas essas regiões foram ativadas durante a experiência mística das freiras carmelitas. O que mais chama atenção nesses achados é a discussão que ele faz. São várias as regiões e sistemas envolvidos nessas experiências. Muito bem. Quais as implicações que a gente poderia trazer até agora? Eu tomei a liberdade de colocar alguns slides em inglês, porque o Mário traduziu ontem para o Haraldson, e talvez ele não estivesse aqui, e eu gostaria também que os palestrantes convidados aproveitassem, né? Uma vez que eu estou falando em português. Quais as implicações, então, dos achados até agora? Não existe, de fato, esse lugar de Deus no cérebro. Quer dizer, essa teoria caiu por terra. Além disso, elucidar os substratos neurais dessas experiências não diminui ou deprecia o significado e o valor dessas experiências. Isso é muito importante. E a realidade de Deus não pode ser nem confirmada, nem desconfirmada por meio do delineamento dos correlatos neurais dessas experiências que envolvem religiosidade e espiritualidade. Tudo bem? Vamos adiante. Glossolalia, o que é isso? Os carismáticos têm uma experiência que eles chamam de falar em línguas, speak in tongues. E essa experiência, eles dizem ser um acesso direto à comunicação com Deus. Então, outra vez, o Andrew Newberg resolveu estudar essas experiências
e observou alguns achados bastante interessantes. Outra vez, veja, são várias as estruturas envolvidas. O que chamou a atenção quando ele comparou a condição controle com a condição alvo, de falar em línguas, num estado alterado, ampliado de consciência? Que houve uma atenuação do córtex frontal e uma atenuação também do caudado esquerdo. Quer dizer, os indivíduos em estado de transe, quer dizer, córtex frontal atenuado, sem classificar ou categorizar, rotular o evento, e numa condição mais alterada, de fato, em termos de consciência. Caridade. Vejam que interessante os títulos, outra vez. As bases neurais da cooperação social. Não preciso nem dizer qual que é a abordagem desses investigadores. Títulos relacionados à economia e o altruísmo. O altruísmo associado, agora sim, uma visão dualista, com o aumento neural da redes neurais guiam decisões sobre caridade e doação. Circuitos de recompensa relacionados a essa condição de caridade. Eu selecionei um artigo belíssimo, desenvolvido por um brasileiro, Jorge Moll, e que teve uma habilidade especial em desenvolver... Opa! O que aconteceu? Aqui, acho que faz... Apertei o botão errado. Muito bem. Então, o Jorge Moll teve uma habilidade muito especial em configurar um desenho experimental em que o indivíduo poderia optar por fazer uma doação ou receber o dinheiro para ele. Ele recebia, de fato, um valor em dólar, e ele poderia fazer o uso que ele bem quisesse desse valor, doando ou pegando para ele. O que ele observou ao longo do estudo? Que tanto a condição de doação quanto recompensa monetária envolveu a maior atividade do circuito mesolímbico relacionado ao sistema de recompensa. Então, fazer caridade para o cérebro envolve bem-estar, recompensa, tal como envolve ganhar dinheiro, quer dizer, trazer os benefícios para si próprio. Agora, infelizmente, outra vez, a imprensa discute esses achados de uma maneira mais pobre, de uma maneira mais rasa e sensacionalista. Por exemplo, a alegria de doar. Doar recompensa o cérebro. Quer dizer, como se fosse o cérebro que estivesse em jogo aí. Então, o cérebro é recompensado? Eu vou doar. Só que esse é um terrível engano. Por quê? Veja só um outro comentário que saiu nesse jornal. Sex, Drugs and Caridade. Quer dizer, veja, eu gosto muito de mostrar para os meus pacientes esses estudos recentes, neuroimagem e tal, e um paciente que está trabalhando justamente uma adicção, ele está se libertando das drogas. Eu mostrei, olha que interessante esse estudo. Assim, olha, se você me disser que sexo dá tanto prazer quanto droga, e dá tanto prazer quanto caridade, eu prefiro ficar com sexo. Se é prazer por prazer, prefiro o sexo. Quer dizer, veja o cuidado que a gente deve ter em relação à discussão desses achados. Se for meramente uma questão cerebral, nós tendemos a fazer predições de futuro absolutamente equivocadas e que depreciam a médio e longo prazo a qualidade de nossas vidas.
Então, vem aí questionamentos a respeito desses achados. Seria a neuroimagem nada mais que uma moderna versão da frenologia? Pode a neuroimagem desvendar os mistérios da natureza humana, da espiritualidade ou da identidade, da personalidade? Quais são as implicações de biologizar a experiência humana? Que implicações são essas? Corremos sim o risco, por essa cisão entre espiritualidade e ciência, de repetir enganos do passado, como a frenologia. Se vocês se lembram bem, o Franz Joseph Gall desenvolveu uma abordagem frenológica que consistia no apalpamento do córtex, do escalpo das pessoas. E se o indivíduo, por exemplo, tivesse uma sobressalência nessa região ou nessa daqui, ele teria um traço de personalidade. Então, nessa época, em torno aqui de 1800, muitos presos foram deportados para a Austrália, muitos presos da Inglaterra, por uma questão de sobrecarga das cadeias, foram deportados para a Austrália com base nesses critérios de diagnóstico que o Gall desenvolveu. E, por exemplo, em Melbourne, tem uma cadeia muito interessante, em que os presos, com esse critério diagnóstico, eram colocados em regimes mais severos ou menos severos de contenção. Agora, é interessante observar, né, quer dizer, o número de presos, de pessoas supostamente ruins, com esses diagnósticos que a frenologia impôs, acabou povoando, em boa parte, a Austrália, que em 200 anos se desenvolveu como um país belíssimo e com extrema qualidade de vida. Então, já erramos antes e corremos o risco de errar novamente com essa cisão entre a espiritualidade e a ciência. Seria o self, o eu, uma ilusão produzida pelo cérebro? Essa pergunta pode ser respondida tranquilamente aqui por nós, mas acreditem, a maioria dos neurocientistas colocam essa questão. De fato, o cérebro produz essas experiências subjetivas. Então, esse tema naturalmente tem sido discutido em alguns artigos bastante interessantes, relacionando, por exemplo, a mente com as neurociências. Seria a neuroimagem uma ferramenta de pesquisa revolucionária ou uma frenologia pós-moderna? O que a neuroimagem pode de fato nos contar, nos mostrar? E uma nova abordagem, neuroethics, a ética nesses estudos que envolvem neuroimagem funcional. Então, recentemente, veja, em 2007, não podia ser diferente, um oriental com uma visão filosófica, uma bagagem que integra espiritualidade, publicou um artigo muitíssimo interessante, chamando a atenção ao aspecto que eu quero reforçar aqui. A ética está diretamente ou muito ligada à religião, à nacionalidade, à cultura e o histórico social do indivíduo. Ética. Enquanto a ciência está diretamente ligada à demanda, à economia, à política de uma sociedade que o indivíduo pertence. O que ele ressalta aqui? Que a ciência e a ética estão caminhando em direções opostas, o que é muitíssimo perigoso. Gente, se esses achados das neurociências, numa visão monista, forem perpetuados como paradigmas da nossa civilização, nós teremos um impacto muito forte no julgamento de nossas ações e nossas responsabilidades. Como se nós nos isentássemos da individualidade, da responsabilidade pessoal e atribuíssemos essa responsabilidade a uma manifestação física cerebral. Esse é um grande risco. E, de fato, estamos correndo esse risco.
Quando nós observamos estruturas como amígdala, hipocampo pré-frontal, se a gente fizer uma busca na internet, em sites de publicação, revista científica, nós vamos observar que essas mesmas estruturas estão envolvidas em muitos e muitos processos cognitivos. Né? E hoje, de fato, nós conseguimos, com as neurociências, com a neuroimagem, observar esses circuitos neurais. Só que precisamos entender o estágio que nós nos encontramos, que é absolutamente embrionário para o estudo da alma, do espírito, o estudo do não palpável. Eu não estou vendo aqui a setinha de tempo. Quanto tempo eu tenho, por favor? Está esgotado. Então, eu vou falar rapidamente, então, esse finalzinho. Júlio, como você começou 10 minutos... Mais tarde? Ok. Em 10 minutos, tá? Tá ok. Então, esses resultados têm, de fato, uma abordagem monista, na maioria deles, e se o processo mental for reduzido a um processo físico, nós corremos, de fato, riscos importantes quanto aos conceitos de consciência, espiritualidade, livre-arbítrio e responsabilidade de cada um de nós. Então a pergunta, o cérebro cria ou media a mente? Permanece não respondida. Devemos nós tratarmos as desordens mentais como meramente desordens do cérebro, doenças do cérebro? Naturalmente estamos falando sobre o conceito de homem. Quer dizer, a natureza do homem é uma natureza física, espiritual, é uma natureza combinada. E eu lembro aqui o Wilder Penfield, que foi um neurofisiologista que trouxe grandes contribuições mapeando o homúnculo de Penfield, que todos nós conhecemos hoje. O que ele fez? Ele estimulou eletricamente o cérebro de pessoas vivas. E o que ele nos diz num livro muito interessante, chamado Os Mistérios da Mente? Não há local no córtex cerebral onde a estimulação elétrica fará o paciente decidir. Livre-arbítrio. O que o Sérgio Felipe colocou na palestra anterior, vontade. Onde é que está a vontade? O livre-arbítrio. Será que está no cérebro? Penfield considerou que não. A mente tem uma existência distinta do cérebro, embora esteja intimamente relacionada a ele. A mente relacionada ao cérebro, no entanto, com uma natureza distinta, e chama a atenção esses dois aspectos, decidir e relacionada. Então, com a intenção de aproximar essas duas vertentes, espiritual e ciência, para uma compreensão mais holística, nós desenhamos um estudo com neuroimagem funcional, com algumas hipóteses. Vamos estudar os médiums psicógrafos em duas condições, durante a psicografia e na condição controle, com a escrita original de um texto, sem o estado mediúnico, e vamos comparar essas duas condições. Quais são as nossas hipóteses dirigidas? Que, durante a psicografia, pode haver uma atenuação das regiões relacionadas ao planejamento, quando comparadas à condição de geração de um texto original. Quer dizer, se de fato essa, entre várias outras hipóteses, forem confirmadas, e a gente observar nos textos psicografados uma narrativa estruturada, quem planejou? Então a nossa abordagem neurocientífica é para mostrar o que não está no cérebro. É ventilar essa hipótese, que infelizmente as neurociências não têm ventilado ainda. O que não está no cérebro. E vamos observar o que é que nós encontraremos nesses achados, estudando 12 médiums, já recrutamos 8, e a ideia realmente é essa, né? Estudar o fenômeno que o Chico Xavier, que infelizmente não foi
estudado com o advento da neuroimagem funcional, até porque os métodos não existiam como existem agora, e estamos procurando os médiums psicógrafos, e aqui eu deixo o meu e-mail. Temos enfrentado várias dificuldades em relação à execuibilidade, né, desse estudo, entre elas fundos financeiros para poder desenvolver esse estudo e encontrar os médiums psicógrafos mecânicos, quer dizer, uma psicografia em que o indivíduo não tem consciência a respeito do conteúdo que ele psicografa. Então, eu deixo aqui o meu e-mail para as pessoas que puderem ajudar nesse sentido. Se vocês conhecerem médiums psicógrafos mecânicos, por favor, entre em contato através desse meu e-mail. Essa será uma ajuda muito importante e pretendemos fazer esse estudo no segundo semestre de 2007. Então, concluindo, as filigranas neurais, os processos sinápticos que ocorrem em microsegundos, ainda estão muito distantes da possibilidade da neuroimagem entender, compreender. O que nós conseguimos registrar são manifestações mais grosseiras, por uma limitação de resolução temporal. Enquanto as sinapses ocorrem em microsegundos, os métodos de neuroimagem são, metaforicamente, caixas de fotografia antigas, com material pouco sensível à luz, um nitrato de prata, e que registra algo muito grosseiro ainda. Então, as fotos antigas, as pessoas precisam ficar apoiadas para não se movimentarem, porque qualquer movimentozinho leve já alteraria, de fato, a resolução dessa impressão, assim como acontece nos métodos neurofuncionais atualmente. Podemos enxergar a floresta, o grosseiro, e não os caminhos propriamente, ou os detalhes, a vida, o alimento que se manifesta nesses circuitos neurais, nessa comunicação sináptica, muito aquém de investigarmos a complexidade holística, inteira do fenômeno. Então, a ciência e a espiritualidade devem se unir, sim, para que nós possamos, assim, trazer contribuições mais qualitativas para as nossas vidas, em termos gerais, e é por isso que estamos aqui, com essa motivação. Então, quero concluir a minha fala, lembrando de alguém muito presente em nossas vidas, e como psicólogo clínico e pesquisador em neurociências, eu cultivo sua presença, seu exemplo, tanto quanto eu consigo, e gostaria agora de sensibilizar numa pós-imagem os seus cérebros e os seus espíritos. Peço a concentração de vocês nessa imagem e a observação em seguida da pós-imagem que se manifesta em nossos cérebros e espíritos. Muito obrigado, e foi uma grande honra poder participar desse congresso.